Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A princípio eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão de estar com os irmãos neste momento e trazer o meu abraço para esta igreja, aos seus pastores, por esses 67 anos de organização desta igreja. E eu me sinto ao extremo honrado em estar aqui com vocês para celebrar, para glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nesta igreja através dela. Pois bem, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 11 a 15. Diz assim o texto sagrado: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Meus irmãos, hoje nós, e vocês especialmente nesses dias, reunidos aqui, celebrando mais um ano de existência desta igreja, neste lugar, que tem servido como porta de acesso para a apresentação do Evangelho de Jesus. Naturalmente nós gostaríamos que aqueles que têm ouvido a palavra de Deus durante todo esse tempo, e não temos dúvida que muitos de fato têm ouvido com seriedade, como tem se pregado aqui, já fossem todos alcançados. Possivelmente este templo não comportaria se todos aqueles que ouviram a palavra aqui, se todos aqueles que durante esses 67 anos entraram aqui, tivessem recebido a palavra e tivessem sido alcançados por esta palavra pregada. Muitos ainda não foram, por isso a palavra continua a ser comunicada. E é por esta razão que nós continuamos a pregar dia a dia, para que as pessoas desta cidade, para que as pessoas que aqui cheguem, possam experimentar verdadeiramente o Evangelho, para que aqueles que já foram alcançados por esta palavra, possam ser edificados, possam ser transformados dia a dia. E nesta noite, eu quero, à luz deste texto, refletir com vocês sobre esta graça salvadora. A graça salvadora que se revela, e eu quero fazer destaques nesta perícope aí que começa a partir do versículo 11. O amor que se evidencia pela graça salvadora, se fosse para dar um título a esta perícope. O amor que se evidencia pela graça salvadora. E o primeiro destaque do versículo 11, o apóstolo Paulo, eu não vou me ater aqui a elementos históricos, porque vocês estão bem servidos aí. Eu quero me ater a alguns elementos teológicos desse texto, não desprezando os históricos. Mas o apóstolo Paulo escreve essa carta a Tito, e ele nesta parte, nesse verso, começa a dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus manifesta-se salvadora a todos os homens. O apóstolo Paulo, e você já sabe disso, foi o representante legal do Evangelho. Ele, ao ser encontrado por Cristo no caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, foi chamado para ser
o propagador do Evangelho de Jesus. E o texto começa dizendo que esta graça se manifestou. A graça de Deus se manifestou. Naturalmente você conhece essas três expressões que estão aí: graça, Deus e manifestar. Bem, do ponto de vista teológico, Paulo propunha dizer aqui a Tito que a graça, que poderia ser traduzida aqui literalmente por dádiva, que poderia ser traduzida sem nenhum prejuízo semântico aqui, simpatia, que poderia ser traduzido também, ou traduzida também por perdão, que poderia ser traduzida também por beleza, porque graça significa também beleza. Esta graça, ela foi oferecida, daí a expressão manifestada por Deus aos homens. Esta dádiva, este dom, a graça se manifestou, a graça se apresentou salvadora aos homens. E a primeira evidência do amor de Deus é que esta graça se manifestou a todos os homens. Note, meus irmãos, o texto diz que a graça, ela é de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus que se manifesta, é a graça de Deus que se revela. Que extraordinário, ou extraordinária revelação nós temos aqui. Se a graça é de Deus, isso quer dizer necessariamente que só Ele pode oferecê-la. Só Ele pode manifestá-la, porque esta graça pertence a Ele. Veja, se a graça é presente, é dádiva, isso implica dizer que é somente Ele é que pode liberar o perdão para os nossos pecados. É somente por causa desta graça que Ele nos perdoa. Se não fosse o oferecimento, jamais seríamos perdoados. E veja que o contrário desta graça é a desgraça. A desgraça, de fato, é o contrário da graça. Uma vez que eu entendo que a graça ela é de Deus, que Deus revela a sua graça, que Deus oferece esta graça para a gente como eu, como você, nós somos impactados. Isto quer dizer que nós não precisamos, não devemos ficar mais carregando o nosso pecado, porque Ele nos oferece a graça como perdão. Nós nascemos em pecado, mas nós não precisamos carregar o pecado. Nós não precisamos viver uma vida de pecado por causa da graça. A graça nos dá a oportunidade de não mais carregar esse fardo do pecado sobre nós, mas de lançar sobre Cristo, porque Ele nos perdoa. Ele oferece esta graça como expressão de amor. E por fim, Ele diz que esta graça foi oferecida a todos os homens. E o que isso quer dizer? É que Deus não fez uma distinção de uma raça, de uma etnia, para oferecer esta graça. Ele oferece a graça para os judeus. Ele oferece a graça para os árabes. Ele oferece a graça para os americanos. Ele oferece a graça para os brasileiros. Isso é maravilhoso. Ele não diz: olha, esta graça é apenas para vocês, judeus. Não. Ele veio verdadeiramente para os judeus, mas eles não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, esta graça é oferecida sem uma distinção étnica. Esta graça é oferecida porque tem como causador da graça o amor de Deus. E ela é apresentada para mim e para você através da sua palavra. Esta palavra que revela a graça. Embora nós temos outras formas de revelação, como a revelação natural, que apresenta e manifesta o poder de Deus, diz o salmista lá no Salmo de número 19.
Mas a suprema revelação que manifesta Deus, que manifesta o seu amor, que manifesta a sua graça é através da palavra. E é por isso que a palavra é pregada aqui, é por isso que a palavra está no centro do culto, é por isso que nós partilhamos a palavra para as pessoas, porque só a palavra pode alcançar o coração do homem, só a palavra pode transformar o coração do homem. Não é o portador da palavra, mas é a palavra oferecida ao homem como instrumento da graça de Deus. Quando este homem não recebe a palavra, o problema é do homem. Não é o problema da palavra. Porque a palavra diz, Hebreus 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração do homem. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que essa graça foi oferecida para mim e para você, para que você experimente a beleza da graça. Por isso que crente tem que rir, porque o riso é expressão de graça. Riso é expressão de graça. E quando a gente ri pouco, significa que nós não temos muitas razões para rir. E a gente tem que rir. Tem até uma terapia do riso. Não sei se vocês já ouviram falar. Reúne o pessoal, um começa rindo, diz o que é, o outro vai rindo também, daqui a pouco todo mundo começa a rir. Não é unção do riso, não. É terapia do riso. O riso é libertador. Não é verdade? E o riso é uma maneira de expressar a graça. Ah, pastor, mas a gente tem que chorar. Tem também. Mas há tempo para rir e há tempo para chorar. No velório você chore, mas no nascimento você ri. A graça foi manifestada salvadora a todos os homens. O segundo destaque, versículo 12. Eu gosto desta palavra grega aí, traduzida por educando. Diz que a graça, ela se manifesta salvadora, no versículo 11. Ela se apresenta salvadora e educa-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas. Então a graça, além de ser salvadora, ela é uma graça que nos educa para renegar. Note agora, meus irmãos, a continuação de como ele coloca isso. Se você olhar no seu texto, ele não termina o versículo 11 com um ponto, ele coloca uma vírgula, para dizer que a sentença continua, para dizer que o versículo 12 é a continuação sim do versículo 11, que a sentença não fechou, que a graça, ela não é só salvadora, mas que a graça, além de salvadora, ela nos ajuda a renegar. Veja que o verbo educar aí, empregado pelo apóstolo Paulo, quer dizer, literalmente, instruir, quer dizer, literalmente, disciplinar. Alguém que nos instrui a fazer o que é certo. Neste caso, esse alguém é o próprio Deus através da sua palavra. É por isso que ele diz no versículo anterior que a graça se manifesta, que a graça se apresenta. E ela se apresenta para nos salvar e depois de salvo agora para nos educar. Que coisa maravilhosa. O que isso quer dizer? Esse Deus que salva é o Deus que educa. E educa para que a gente renegue, para que a gente deixe as paixões, as convicções, as ideias erradas. Diz o texto, paixões mundanas. É um equívoco achar que alguém vai ser alcançado pela graça e chega no domingo, ou no sábado, ou na quarta, no dia de culto, e diz: pronto, agora eu sou crente. É não. Tem um menino ali que nasceu tem 5 meses. E vai começar a comer agora. E vai
daqui uns dias começar a aprender a pronunciar as primeiras palavras, depois dar os primeiros passos. É assim que acontece, quando somos alcançados pela graça, quando o Evangelho chega em nós, nós começamos ainda a tomar leitinho. Eu dizia isso hoje lá na igreja pela manhã. Eu não posso dar a feijoada para a pessoa que chegou hoje. Por isso que deve ter uma classe aí chamada de discipulado, né? No meu tempo, que não sou muito do senhor não, mas chamava de catecúmeno. Aprender os primeiros passos da fé, entender o que é o Evangelho da graça, entender o que é a condição de pecado, entender qual é a diferença de viver uma vida de pecado e de tropeçar no pecado e de se espelhar na palavra para viver uma vida reta e santa diante de Deus. Naturalmente, quando somos alcançados pela graça, isso Paulo está propondo dizer, agora é preciso educar. E é impressionante que há pessoas que passam anos nas igrejas, vindo, participando, orando, e você olha e diz assim, parece que não entendeu direito, parece que não aprendeu direito, parece que ainda está tateando, quando a matéria é vida cristã. O fato é, o que Paulo propõe aqui, que nós precisamos, através dessa graça, ser educado para renegar a impiedade e as paixões mundanas que estão em nós. A impiedade é a incredulidade. A impiedade é o contrário da piedade. É a incredulidade que nós carregamos, que nós trazemos quando chegamos diante de Deus. A pessoa que não se importa com o que Deus diz através da sua palavra é o ímpio. Não estou muito importando, eu até sento lá, eu até ouço o que diz, mas quando eu saio daqui, aí eu faço do jeito que eu acho importante, do jeito que eu acredito. Isso pode acontecer anos e anos, e nós não termos o discernimento verdadeiro do que essa graça pode proporcionar. E as paixões mundanas desse texto? Isso quer dizer, desejo ardente por coisas que o mundo oferece, mas que desagrada a Deus. Ao invés de viver desta forma, ao invés de viver as paixões mundanas que querem nutrir o nosso coração, nós somos alcançados pela graça para viver, diz o texto, neste presente século. E aí a gente chama isso aqui de atualização. Ele está falando no primeiro século o texto, mas quando nós lemos o texto, ele atualiza e diz, é neste século nós precisamos viver, por causa desta graça, de forma, primeiro, sensata, segundo, justa, e terceiro, piedosamente. Só é possível viver de forma sensata. O que é viver sobre sensatez? Viver de forma equilibrada. O Evangelho propõe para nós uma vida equilibrada, em todos os aspectos da existência humana. É muito fácil entrarmos num caminho do desequilíbrio, direita ou esquerda. Mas a palavra de Deus, a graça de Deus nos ensina a viver de forma sensata. É sensato fazer assim. É sensato falar assim, é sensato pensar assim. Eu tenho que me perguntar isso, e o instrumento de interpretação deve ser as Escrituras. É a Escritura que vai moldar a minha maneira de pensar, é a Escritura que vai moldar a minha maneira de falar, é a minha Escritura que vai me mudar de dentro para fora. É por isso que o irmão Bruno falou da parte de fora. Porque a parte de fora nós chamamos de estética. A estética impressiona, mas a parte de dentro nós chamamos de ética. A ética precisa influenciar a estética e não o contrário. E é por isso que a graça nos alcança. Porque a graça, ela muda aquilo que está aqui dentro, aquilo que ninguém vê. Porque aquilo que ninguém vê é aquilo que está aqui. Aquilo que ninguém vê é aquilo que está aqui. E a graça, quando chega, acaba desvelando, acaba mostrando o que é que tem no nosso coração. E aí Paulo diz aqui, são as paixões mundanas que nós carregamos.
E se nós não nos abrirmos para que esta graça, ela inunde o nosso coração, não podemos viver de forma sensata. Até tentamos, mas não podemos viver. É necessário que a gente seja educado por essa graça, por isso ele usa essa palavra aí. No grego paideia. Porque a graça que nos educa vai instruir-nos com a palavra sobre o que é ser sensato. Como é que deve ser o nosso linguajar? Como é que deve ser a nossa postura? Como é que deve ser a nossa entrada, a nossa saída? E esse homem de Deus chamado Paulo sabia bem o que era isso. Ele conseguia transitar nos corredores mais idólatras do mundo antigo, a ponto de plantar a bandeira do evangelho na capital idólatra Atenas. Alguém que sabia ser diplomata para falar do evangelho. Está narrado lá em Atos 17. Ele entendia bem do que ele estava dizendo. Não há dúvida que o texto é a revelação de Deus, mas não há dúvida de que Paulo sabe de que maneira ele trata isso a Timóteo, a Tito, para que ele tratasse isso com a igreja, para que isso chegasse a nós. Eu preciso entender quais são os corredores que eu ando. Um dos grandes problemas que a gente vive em relação à compreensão da educação da graça é quando entramos no ensino superior. Quem já passou por um ensino superior, há quem pense até que a crente não devia nem ir para lá. Crente não devia nem estudar determinados cursos. Eu tenho uma séria crítica a este posicionamento. Sabe por quê? Porque isso demonstra só o tipo de fragilidade que nós temos. E não conseguimos nos afirmar apologeticamente nos lugares onde nós estamos. Isso é um problema. Ah, meu filho entrou na faculdade e agora desviou. Há 18 anos atrás, quando eu entrei na faculdade para cursar administração, na minha sala tinha 22 pessoas que professavam a fé cristã. Batista, Assembleia de Deus, presbiteriano. 22. Quando foi para o segundo semestre, só ficaram 8. Quando terminou o curso, só 3, eu e mais 2. Qual é o problema? O problema é que eu não fui instruído pela graça. O problema é que essa graça não inundou meu coração a tal ponto de me impactar para deixar as paixões humanas. O problema é que os meus argumentos teológicos são muito frágeis. E eu não consigo trafegar nesses corredores do ateísmo. Eu não consigo trafegar nesses corredores onde aqueles que se julgam muito sábios querem implantar, querem doutrinar, desconstruir aquilo que foi fundamentado. Isso é coisa antiga. Não é da agora. É por isso que nós precisamos sim ser instruídos pela graça. É por isso que Paulo está dizendo que a graça é sim para nos instruir, para nos educar, para que a gente olhe para o espelho da graça e veja, aqui está errado, aqui precisa mexer, tem que deixar isso aqui, e eu por conta própria não dou conta de fazer isso, se não for a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, por conta própria eu não dou, eu vou me esforçar. Sabe aquela pessoa que você fala de Jesus para ela, fala, ela diz, não, tem um bocado de coisa que eu preciso deixar, no dia que eu deixar isso, no dia que eu deixar aquilo, eu vou, porque eu entendo que isso é o certo. Ele não vai deixar. Ele não tem capacidade espiritual, intelectual, moral de deixar. A não ser que a graça o alcance. A não ser que a graça o domine. A não ser que a graça tome conta dele a ponto de possuí-lo ou possuí-la, para que ele experimente o que é verdadeiramente esta graça salvadora. Isto é viver de forma sensata e equilibrada. Mas também ele diz que para viver de forma justa. Uma palavrinha grega aí também que é rica, embora pequenininha aí de grafia, né? 5 letras. Mas viver de forma justa aqui significa praticar a justiça. Ele está falando de prática de justiça. Ele está falando de prática de justiça no primeiro século. E falar de prática de justiça no primeiro século não pode se desconsiderar, vou abrir aspas só para esse elemento histórico, de que existe um império dominando
escravizando e oprimindo, e matando o crente. E nesse contexto, viver justamente, praticar a justiça, compreender que essa justiça é uma justiça moldada pelo atributo de Deus que é justo em si, e Ele propõe isso para aqueles que o seguem, ou seja, eu sou chamado pela graça e educado para viver de forma sensata, mas também para viver de forma justa. Daí eu me perguntar, na minha vida comunitária, nas minhas relações sociais, se eu estou sendo justo naquilo que eu me proponho a ser, quando eu assumo a minha fé no Cristo de Deus. É justo fazer assim? Eu tenho que responder essa pergunta. É justo agir assim? E aí, o balizador da justiça deve ser a justiça na compreensão das Escrituras. Porque se nós usarmos o balizador da justiça dos homens, possivelmente nós vamos praticar um bocado de coisa achando que é justo, porque a lei não condena dos homens. Então, veja que o que antecede aqui, de uma forma didática e pedagógica, por isso que ele usa a palavra paideia lá, é dizer que antes de praticar a justiça, que eu preciso ser justo, eu preciso ser equilibrado. Ou seja, eu devo ser sensato, isto é equilíbrio, mas também eu devo ser justo. Justiça, justiça dentro de casa, justiça dentro do trabalho, justiça nas minhas relações. Eu preciso demonstrar a justiça que é a justiça divina que se revela na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí, ele para aí no versículo, para que eu falo, por conta da pausa da vírgula, dizendo, justa e piedosamente. Eu gostei desta ordem que ele colocou no texto e da nossa tradução, porque ele coloca a piedade ao final. Não é aleatoriamente. Quando nós escrevemos um texto, e usamos a grafia, e usamos as palavras para expressar, se bem que ninguém está mais escrevendo nada, né, com esse negócio de WhatsApp e disso, coisa. O pessoal não escreve, mas quando escreve até redução dos negócios faz. Em vez de botar você, bota só VC. Em vez de botar aqui, AQI, bota só AKI. Daqui um dia ninguém vai saber mais escrever nenhuma palavra, porque ninguém escreve mais nada. Além da preguiça. Fecha aspas. Mas veja, quando ele coloca aqui a ordem, e diz assim, sensato, equilibrado, justo e piedosamente, isso quer dizer que essa vida de piedade, que tem a ver com devoção, que tem a ver com consagração, que tem a ver com relacionamento com Deus. Observe que ela está lá no final da lista dele. É uma maneira didática de apresentar, uma vez que ele é educado para tratar paixões, as paixões elas estão relacionadas direto à maneira do desequilíbrio, à maneira da prática da justiça. Então nós somos afetados por as paixões mundanas, a tal ponto que nós não conseguimos, se não formos impactados de uma forma total, agirmos de forma equilibrada, a vivermos de forma justa, a viver a vida de piedade. É por isso que às vezes a pessoa inverte o negócio e fala assim, eu sou piedoso, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, e lá fora quebra o pau. E lá fora fala de qualquer jeito, diz, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Na verdade, o que está acontecendo é que essa graça não me dominou a tal ponto de eu ser equilibrado, de eu entender o que é o equilíbrio, o que é o bom senso, por onde é que eu posso entrar e por onde é que eu posso sair, de que maneira eu posso viver justamente e de que forma eu posso praticar a piedade. Isso é maravilhoso para a gente entender. Por que que essa graça nos educa? E aí, a educação é um processo lento. Muito lento. A gente tem que falar a mesma coisa. Eu estou vivendo isso agora e olha que eu estou bem no começo. Rapaz, eu acho que é mais fácil fazer uma exegese de um texto, ficar lá horas e horas procurando, fazendo as conexões do texto, de que criar gente. Negócio difícil é criar gente.
é dizer a mesma coisa 1 milhão de vezes, é falar, 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 e quando você pensa que aprendeu, quando você olha para trás, não aprendeu não, e aí você diz de novo, aí depois alguém diz assim, pastor, é porque está pequeno, quando cresce, filho crescido, o trabalho dobra, endurece o pescoço, agora já sabe de tudo, você não sabe mais não, quem sabe sou eu, está querendo me ensinar, não é? É difícil esse negócio de criar gente, de ensinar gente a ser gente. E é interessante essa fase da vida, porque você ensina a criança a falar, a comer, a se vestir. Você ensina tudo. Tudo que nós sabemos foi porque alguém nos ensinou. Tudo! Até o autodidata, que aprende as coisas sozinho, alguém teve que ensiná-lo alguma coisa. E eu fico a pensar, quando a matéria é teologia bíblica, a maneira como a palavra está nos ensinando, e eu disse, não é possível que não aprenderam. Não é possível que eu não aprendi, de quantas vezes precisa se repetir. Lembra da tradição oral, Deuteronômio capítulo 6? Ensine a criança, ensine sentada, ensine andando, ensine na hora que acorda, ensinando, depois que você ensina, diz, não aprendeu nada. Terrível. Precisamos compreender que esta graça, ela tem sim uma proposta pedagógica, além de salvar, ela nos educa, para que a gente viva de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Relacionamento. Intimidade. Intimidade é o que Deus quer nutrir comigo e com você. E aí eu preciso fazer um destaque que tempo de igreja não significa necessariamente intimidade com Deus. O senhor sabe quantos anos eu tenho de igreja? Ô pastor, o senhor sabe quem foi que botou a pedra fundamental? Sim. Quem foi que botou? Você sabe quem doou os bancos? Aquela lâmpada que está lá no canto, você sabe quem? Sim. Me diz uma coisa aí, você está lendo a Bíblia quantas horas por dia? Você está orando, você jejua de quanto tempo? Quanto tempo de consagração você tem a Deus? Isso nós precisamos desenvolver, porque é relacionamento. Piedade é relacionamento com Deus, que Deus quer nutrir com gente como a gente. E eu fico a me perguntar, Deus quer ser íntimo de gente como a gente, que não tem razão nenhuma para Deus querer ser íntimo conosco. Mas Ele quer sim, por isso que Ele nos salvou, por isso que Ele nos educa, para nutrir relacionamento, intimidade conosco, e isso leva tempo. Ninguém fica íntimo de alguém de um dia para a noite, mas não significa tempo que eu tenho intimidade. Eu posso ter tempo, tem gente que vai ter tempo, com alguns aqui, mas não quer dizer que você vai chegar lá na casa da pessoa e abrir a geladeira, porque se abrir vai dizer assim, oxe, que ousadia é essa? Não, eu te conheço há tanto tempo, sim, mas não é assim não é chegando e abrindo a geladeira não. Agora, quando tem intimidade, diz, não, pode abrir, bebe lá, pega água. Isso é desenvolver a vida piedosa. Precisamos desenvolver isso. Precisamos falar disso, renegando, sobretudo, aquilo que ele fala aí no versículo 12, essas paixões que são mundanas, que querem nos dominar, que querem sucumbir-nos diante disso. E por fim, no versículo 13, ele diz assim, aguardando, note que ele não termina o versículo 12, do mesmo jeito que ele não termina o versículo 11, é uma continuidade de sentença textual, aguardando a bendita esperança, a repetição da palavra manifestação aqui, ele coloca ela lá no início do versículo 11, e agora repete ela no versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Esta graça que foi manifesta salvadora, é a mesma graça que nos educa para renegar. E veja que o verbo educar aqui também, além de produzir tudo o que foi destacado aí no final do versículo 11,
esta graça, ela é uma graça que nos ensina a aguardar. A aguardar. Aguardar a bendita esperança. Paulo está dizendo, olha, ela nos educa, nos salva, nos ensina, nos educa e nos ensina a aguardar esta esperança. Neste mundo nosso, que é um mundo caído, que é um mundo perverso, cheio de pecadores, de transgressores da verdade, se não houver em nós esperança, se não houver em nós a compreensão do que é esta esperança, nós não temos rumo nem direção. É muito comum alguém dizer assim, você já deve ter ouvido essa expressão, olha, a esperança é a última que morre. Deve ter ouvido esse dito por aí. Para nós que fomos alcançados por esta graça, a esperança, ela morreu. Mas ela ressuscitou ao terceiro dia e ela vive para todo sempre. É por isso que ele está falando de aguardar a esperança, a bendita esperança. Precisamos sim aguardar a bendita esperança. Precisamos sim aguardar a manifestação da glória desse grande Deus Salvador Jesus Cristo. Essa graça que se manifestou salvadora lá, um dia ela vai se manifestar, Cristo voltando para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E nós não podemos perder isso de vista. No mundo de Paulo, isso não era diferente, daí a razão de ele dizer a Tito, olha, a graça o ensinará a guardar a esperança, aguardar o retorno de Cristo, a entender que tudo aquilo que nós estamos recebendo por causa desta graça, é para aguardar a volta de Cristo. Observe o tom escatológico impresso aqui, o tom do retorno de Cristo, da volta de Cristo. Ou seja, você precisa viver de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, e aguardar o retorno de Cristo. Ele está por vir, Ele vai vir para buscar a sua igreja. Não perca isso de vista, é o que ele está dizendo. Há de se manifestar a glória dele, ou seja, viva hoje como se Cristo fosse voltar ainda hoje. Viva hoje como se Cristo viesse buscar você, a nossa igreja, a sua igreja, ainda hoje. Se eu perder isso de vista, eu posso viver de forma dissoluta. Se eu perder isso de vista, eu posso achar que mais na frente eu conserto aquilo que precisa ser consertado, mais na frente eu aprendo aquilo que precisa ser aprendido, e aí eu perco de vista que Cristo está para voltar, que Ele de fato vai buscar a sua igreja. Aguardar aqui, irmãos, tem o mesmo tom da palavra grega macrotímia, isto é, ter paciência. Aguardar aqui é ser capaz de, por causa desta graça, saber esperar a volta desse Cristo. É começar a ler as coisas que estão à nossa volta, em uma perspectiva de volta de Cristo. É começar a enxergar os problemas que nós vivemos em casa, os problemas que nós vivemos no trabalho, os problemas que nós vivemos de ordem econômica, política, social, sobre a perspectiva do retorno do Cristo. Nós não podemos passar o tempo e achar assim, não, mas ele vai voltar, esse negócio aí já tem uns 2000 anos que estão dizendo esse negócio, que ele vai voltar, mas ele vai voltar, eu não posso perder isso de vista, eu preciso tomar isso como cerne da minha vida. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou estudar, mas Cristo vai voltar, e eu preciso estar pronto para esse encontro com Ele. E é por isso que eu preciso viver de forma justa, sensata e piedosa, aguardando esta esperança. Isso nos impõe um outro elemento. Quando eu entendo esse retorno de Cristo, e aí o versículo 14, ele continua, perceba que ele termina o 13 com uma vírgula e continua o 14 dizendo assim,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Remir aí é o mesmo que resgatar-nos. Remirmos de toda a iniquidade. Veja. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que ele fala zeloso de boas obras aqui? Porque zeloso de boas obras aqui está ligado diretamente ao fato de você ser sensato, de você ser justo, de você ser piedoso. Vida comunitária, relação com as pessoas. Não pensar que cristianismo se faz sozinho. Que vida cristã é se eu manter a minha aqui, quem quiser que se vire. Não. Não. A minha vida impacta a vida dos outros, positivamente ou negativamente. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono, pode impactar a vida dos outros. É por isso que a gente faz o evangelho levando a mensagem. Nós somos portadores da mensagem. Nós levamos a mensagem. O que essa mensagem fez comigo? O que essa graça fez comigo? A ponto de eu ir levar essa graça para os outros. As pessoas olham para mim e veem em mim aquilo que ela fez em mim e que pode fazer nela. E é por isso que ele entra nessa temática, dizendo que ele nos resgatou para que fôssemos exclusivos, justamente para isso. Porque ele é zeloso de boas obras. E aí, ele finaliza dizendo: diz essas coisas. Fale sobre isso. Pedagogia. Fale sobre isso. Diga isso. Exortando. A palavra exortar, ela foi em alguns espaços mal interpretada. Eu diria até mal aplicada. Porque exortar sempre foi ligado, eu não sei aqui, no meu tempo era quando dizia assim, o pastor vai fazer uma exortação, era dar uma bronca, chamar a atenção. E depois a gente vai ver que exortação significa encorajamento. Exortar significa encorajar. Vai adiante. Ensine isso para o povo. Ensine que tem que viver de forma justa, de forma sensata. Ensine que tem que viver de forma piedosa. Ensine que a volta de Cristo está chegando. É iminente. Isso é exortar. Ele vai dizer, exorta e repreende. Repreender, sim. Repreender é dizer bem assim, epa, qual é o espelho que você está usando? Você está usando o espelho da graça? O espelho da graça? Você olha para lá e vê. O que está sendo refletido nesse espelho? São as paixões mundanas? O que está dominando o seu coração? O que está dominando a sua vida? Quem é você além das quatro paredes aqui? Quem é você lá na sua casa? Quem é você lá no seu trabalho? Quem é você na rua onde você está? Que tipo de embaixador você é no lugar onde você está? De que forma a sua vida impacta positivamente na vida dos outros? De que forma o evangelho é exalado na vida dos outros a ponto de impactar na vida dos outros? De que forma? Se a graça me educou, quando você vê uma pessoa muito educada, você dificilmente vai perguntar, qual foi a escola que você estudou? Não. Qual é o seu diploma? Qual é a área? Pós-graduado em quê? Não. Pergunta assim, é filho de quem? É ou não é? É filho de quem aquele menino ali? E aquele, é filho de quem aquilo ali? Ali é filho de fulano. Ali é filho de Beltrano. Por quê? Porque foi ensinado lá em casa, com licença, por favor, o senhor, a senhora, bença painho, bença mãe, escola não ensina isso não, pelo menos na minha, né? Não sei nas da agora estão ensinando, não ensina a respeitar idoso não, mas a Bíblia ensina, mas o Evangelho ensina. Por isso que fomos alcançados pela graça, para a graça nos tornar educado, para haver uma vida de graça. E às vezes a gente vive uma vida como se de fato não houvesse graça na nossa vida. Os problemas, as crises, as enfermidades não podem tirar a graça de nós. Pelo contrário, deve nos aproximar mais da graça. É por isso que nós não podemos baratear a graça.
A graça não pode ser barateada para alcançar ibope. A graça não pode ser barateada para ser popular. Não! É por isso que ele, depois de falar de exortação, ele fala de repreensão. Porque você tem que encorajar, sim. Mas você tem que repreender. O que é errado é errado, o que é certo é certo. O que é pecado, e o que não é pecado, não é pecado. Mas eu tenho que entender isso de forma didática. Eu preciso compreender isso. Tudo que é pecado é errado. Tudo que é pecado é errado. Mas nem tudo que é errado é pecado. Como assim, pastor? Beber Coca-Cola é pecado? Todo dia. Estou bebendo tanta Coca-Cola que ficou pecado. Transgredi. Não. Pecado não. Pode beber todo dia. Manhã, meio-dia de noite. Manhã, meio-dia de noite. Agora é certo? Não. É errado. Pode fazer mal. Provocar uma gastrite. Eu preciso entender como é que isso se configura na prática. Eu preciso entender como é que isso se desdobra. Por isso ele diz, exorta e repreende também com exousia, com autoridade. Autoridade é diferente de autoritarismo. A gente às vezes confunde. Você pode ter autoridade falando bem mansinho. Seu menino, não tem mãe que fala assim? Menino, fique quieto. E o menino, ó. Com autoridade. Outra hora faz só assim, ó. Um olhar de autoridade, ó, já sabe. Sabe aquela mulher com o marido que depois de alguns anos eles já conversam no olhar? Que olha, a pessoa faz, já sei. A autoridade. Ele está dizendo assim, você precisa encorajar e você precisa repreender, mas faça isso com autoridade. E quem é que está dando essa autoridade toda para você? Quem é? Quem? A graça. A graça nos dá autoridade. Por isso, finaliza ele. Ninguém te despreze. Não seja desprezado. Quem tem a graça, não vai ser desprezado. Quem tem a graça, não vive desprezo. Por causa que a graça impacta cada um de nós.